Bom dia, quarto ano! Como é que vocês estão? Professora Mauriele chegando para mais uma aula. Espero que vocês estejam animados e preparados para esse estudo de hoje. Bom, na nossa última aula, começamos a estudar o tema de transformações. Tudo se transforma. Vocês tiveram curiosidade para ouvir a música que eu estava cantarolando? É bem legal, não é? Então, além de conversarmos sobre transformações, nós também recebemos algumas dicas sobre compreensão textual. Eu passei para vocês. Vocês já começaram a colocar essas dicas em prática? Espero que sim. Bom, então hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, tudo se transforma, mas vamos ampliar um pouquinho mais o nosso olhar. Tudo bem? Combinado? Vamos lá? Bom, pessoal, olhem só esse livro, que legal, eu encontrei lá na biblioteca da escola. Esse livro se chama A Paisagem e foi escrito pela Maria Luísa Favretti. Ele vai nortear o nosso estudo de hoje, combinado? Mas antes de nós começarmos o nosso estudo, eu quero perguntar para vocês, o que é paisagem? O que você entende como paisagem? Será que paisagem é só um campo verde bonito que eu vejo? Ou será que mais coisas podem fazer parte da paisagem? Vamos ver o que a Maria Luísa fala sobre isso para nós no livro? Paisagem. Em geografia, é tudo o que podemos ver em um lugar. Os sons, os cheiros que podemos perceber também formam a paisagem. Olha só que legal! Então não é só o que eu consigo ver, tudo que eu consigo sentir, ouvir, tudo isso compõe a paisagem, faz parte. Bem legal, não é? Mas eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer um exercício de imaginação. Eu vou ler um texto que eu escrevi e você vai fechar os seus olhinhos e vai se concentrar na leitura que eu vou fazer. Eu quero que você imagine tudo o que eu vou ler, combinado? Posso contar com você? Muito bem, vamos lá. Então fecha os seus olhinhos, respira calmamente. Eu vou iniciar a leitura. O texto se chama Calmaria. Em uma tarde ensolarada, o céu azul com poucas nuvens, percebia-se o canto dos pássaros e uma brisa suave tomava aquela cena. Via-se logo à frente um lago calmo e tranquilo. O cheiro da grama estava por toda parte. Árvores verdes enchiam os olhos e pequeninos animais perambulavam por ali. Próximo a 2 coqueiros que estavam à beira do lago, havia um pequeno quiosque com 2 bancos. E em um deles, 2 pessoas abraçadas, admirando a linda paisagem. Tudo era calmaria. Toda a iluminação e tranquilidade daquela paisagem acalmavam o meu coração. Prontinho, pode abrir os seus olhos. E aí, você conseguiu imaginar tudo que eu acabei de ler para você? Que tal você conhecer a imagem que me inspirou a escrever esse texto? Foi essa aqui. Olhem só, que linda paisagem, não é mesmo? Essa foto está no portal da prefeitura, é do Parque do Sabiá. Nessa imagem, a gente tem elementos que são naturais da paisagem e elementos que são culturais. Os elementos culturais são aqueles que foram construídos pelo ser humano e os elementos naturais são aqueles que já faziam parte da paisagem, aquilo que vem da natureza. O que é que vocês estão vendo nessa imagem que a gente pode chamar de elemento cultural? Muito bem, o quiosque, os banquinhos, a área cimentada do quiosque. Legal, e de elemento natural? Isso, o lago, as árvores, a grama. Muito bem. E esse ambiente que a gente acabou de ver, qual é a função dele? O que as pessoas vão fazer ali? Você conhece o Parque do Sabiá? Você já foi lá? Em geral, as famílias vão
para passeios, né, para tirar um dia tranquilo, para praticar atividades físicas, ou vão conhecer o zoológico, não é? O aquário, atividades de lazer prazerosas, não é verdade? É um lugar que a gente vai para relaxar, ficar tranquilo, e algumas pessoas vão para trabalhar. Muito bem. E eu gostaria também de analisar com vocês a estrutura desse tipo de texto. Vamos lá? Para escrever um texto descritivo, existem algumas coisas que eu preciso estar atentas. Bom, esse texto, ele utilizou-se de 4 parágrafos. No primeiro parágrafo foi uma descrição geral do ambiente. No segundo parágrafo, eu fiz uma descrição mais específica. No terceiro parágrafo, eu descrevi objetos menores da paisagem. E no último parágrafo, eu falei um pouquinho sobre a atmosfera daquele lugar, né? Como eu me sentia vendo aquela paisagem, porque eu não estava presente, eu fiz em cima de uma fotografia. Bom, mas ali eu descrevi cheiros, descrevi sons, descrevi sensações e tudo isso ajudou vocês a sentirem um pouco do que eu senti quando eu vi essa imagem. Outra coisa muito importante no texto descritivo são os adjetivos. Vamos lembrar que os adjetivos são aquelas palavras na nossa língua portuguesa que vão dar característica para o substantivo, seja uma característica positiva ou negativa. Combinado? Aqui, céu azul. Azul é o adjetivo que está caracterizando quem? O céu, que é o substantivo. Brisa suave. Suave é o adjetivo que está caracterizando o substantivo brisa. Mas nem sempre o adjetivo vem depois do substantivo, às vezes ele vem antes. Como, por exemplo, aqui, pequeninos animais. Quem são pequeninos? Os animais. Pequeninos é o adjetivo, animais o substantivo. Linda paisagem. Quem é o substantivo? A paisagem. Linda é a característica dessa paisagem. Outra coisa que a gente pode encontrar também logo no primeiro parágrafo é um marcador temporal, que nos mostra quando isso aconteceu. Vê se vocês conseguem identificar lá no primeiro parágrafo algo que mostre para nós quando isso aconteceu. Em uma tarde ensolarada, muito bem, em uma tarde ensolarada. A gente não sabe o dia da semana, né, certinho, mas a gente consegue saber que foi em uma tarde ensolarada. Muito bem. E uma última observação. Quando eu li o texto para vocês, vocês tiveram a sensação de que era algo que já tinha acontecido no passado, algo que estava acontecendo ali no presente ou era algo que ainda ia acontecer no futuro? Algo que já tinha acontecido, né? A gente pode observar isso pelos verbos que foram usados. Tomava, percebia, estava, perambulavam, era, acalmava. Então, os verbos estão, em sua maioria, no passado, mostrando para nós que o texto é algo que já aconteceu. Viram só quanta coisa a gente conseguiu analisar num texto pequenininho? Todos esses recursos de linguagem são muito importantes para o leitor poder compreender a mensagem adequadamente e ter aquela sensação que ele teve ao escrever. A pontuação no texto também é muito importante, gente. A maior parte da pontuação utilizada foi de pontuação final, ou sejam, frases afirmativas simples. Mas em um trecho eu utilizei o ponto de exclamação, porque eu queria acentuar o sentimento, aquilo que eu estava querendo expressar. Então, quando a gente quer expressar assim, o sentimento, a sensação, seja de raiva, seja de espanto, a gente utiliza o sinal de pontuação de exclamação. Não se esqueçam. Pessoal, só que nem toda paisagem é tranquila e calma como essa que a gente acabou de ver, não é mesmo? Olha essa aqui. Vejam só, essa paisagem, ela tem elementos naturais. Vocês conseguem ver elementos naturais nessa paisagem? Não, eu não vejo nenhum, somente elementos culturais. Construções feitas pelos homens, né? O asfalto, poste, muitos prédios. Vocês sabem de onde que é essa imagem? Do Centro Comercial de Uberlândia, é uma avenida importante da área central da nossa cidade.
E aqui, vocês conseguem imaginar os cheiros? Será que o cheiro que a gente sente é o mesmo que a gente sentiria lá no Parque Sabiá? Uma brisa fresca? Não, né? Porque aqui a gente já tem o fator da poluição, fumaça e os sons. Será que são só passarinhos? Não, né? Tem buzina, tem carro, tem ônibus, tem moto, tem pessoas conversando. Então, é um ambiente bem mais agitado, né? Do que aquele outro que a gente havia visto. E nesse lugar, será que as pessoas vão para lazer? Qual é a finalidade desse local? Isso, as pessoas vão para consumir, vocês já devem ter ido bastante lá, né? Gostam de ir no centro, fazer compras, vão para consumir, muitas vão para trabalhar, não é verdade? Muito bem, parabéns! Bom, pessoal, as duas imagens que a gente viu apresentavam interferência da ação humana, não é verdade? Tínhamos elementos culturais. Mas vocês conseguem imaginar como que era o nosso país há 520 anos atrás, quando os portugueses chegaram? Como que era diferente? Quase não tinha ação humana, porque os indígenas, eles não transformam tanto a natureza, eles preservam mais a natureza. Então, imagina como que era naquela época, a fauna, a flora, né? Tudo, a vegetação, era bem diferente, não é verdade? Então, sempre a paisagem está em constante transformação. Só que quando tem a interferência humana, essa transformação ocorre de uma maneira muito mais rápida. Observa comigo essa demonstração de transformação de paisagem. Olha, na cena 1, a gente tem uma paisagem somente com elementos naturais. Vegetação, o rio. Na cena 2, já temos alguns elementos culturais. Algumas pessoas já foram morar naquele lugar, já fizeram uma ponte, tá vendo? Para atravessar o rio, abriram estradas. Bom, agora olha aqui, na cena 3, já tem indústria, já tem comércio, já tem alguns prédios, né? Agora já não é mais estrada de terra, já está asfaltado. Algumas casinhas lá longe, olhem só como já expandiu. E na cena 4, cadê as casinhas, gente? Elas estão quase sendo engolidas pelos prédios, olhem só. O rio, a gente já quase não vê mais o rio passando pela cidade. Muitos prédios, a transformação foi muito grande, não é verdade? A maioria dos municípios, eles começaram assim, com um pequeno povoado, algumas fazendas, um pequeno povoado, um povoado que foi crescendo, crescendo, e a cidade vai crescendo. Algumas crescem mais do que outras devido a fatores econômicos, comerciais, como a gente já viu. Quando a cidade tem um atrativo comercial maior, acaba atraindo mais pessoas para morarem naquela região e a cidade cresce muito mais. A gente já teve essa oportunidade de estudar sobre esse assunto. A nossa cidade foi assim e as outras também. Mas me diz uma coisa, vocês sabem a diferença do conceito de município e cidade? Vocês sabem a diferença disso? Olha só, esse mapa nos mostra a divisão de Uberlândia na sua zona urbana e sua zona rural. Olha como a zona rural de Uberlândia é grande. Ela é bem grande, bem extensa, não é verdade? Mas você sabe quantas pessoas moram na área urbana e na área rural da nossa cidade? Você já teve curiosidade para pesquisar isso? Bom, facilitei o nosso trabalho e fiz essa pesquisa. Olhem só, a parte azul mostra a população urbana e a parte marrom a população rural. Qual é maior? A população urbana, muito bem. Por que vocês acham que isso acontece? A zona rural é enorme. Por que a gente tem tanta gente morando na zona urbana? Ah, é por conta do trabalho, do estudo, não é verdade? As pessoas vão para a cidade em busca de trabalho. E município e cidade são diferentes porque município compreende toda a região. Município compreende toda a região, seja rural e urbana. Agora, quando eu falo de cidade, eu estou falando especificamente da zona urbana, tudo bem? Por isso que, às vezes, na zona rural, as pessoas têm o hábito de falar, nós vamos na cidade fazer compra. Já ouviram isso? Então, pessoal,
Só que nem sempre a realidade foi essa, de muita gente morando na área urbana e pouca gente na área rural. Olha comigo, essa informação é do censo de 2010. Olha lá, na década de 50, o gráfico de barras verde representa a área rural. O gráfico de barras azul representa a área urbana. Ao longo dos anos, nós temos a década de 50, a década de 70 e década de 90. O que aconteceu com a população da área rural ao longo dos anos? Ela foi diminuindo, muito bem. E a população urbana? Foi aumentando. Isso mesmo. Hoje em dia, essa diferença já está mais estabilizada. Mas quando ocorreu esse boom de gente saindo da zona rural, indo morar na zona urbana, a gente chama esse fenômeno de êxodo rural. Talvez você nunca tenha morado na área rural. Nós temos um número bem menor de alunos que moram na zona rural, devido àquela proporção. A gente tem muito mais gente morando na zona urbana. Mas talvez os seus avós, os seus bisavós moraram na área rural ou passaram a vida toda e viveram esse processo de transformação, de sair da fazenda para ir morar na cidade. Conversa com eles, pergunta para os seus pais, procura saber essa informação. Seja curioso, pergunta para eles como que era a vida na fazenda, né? Se era muito diferente do que é na cidade, como que era morar num lugar e no outro. Faz essa pesquisa, vai ser bem legal. E a gente tem que lembrar também, né, que a movimentação dos imigrantes que vieram morar no Brasil e depois os migrantes que saíam de uma região para outra movimentavam bastante esses números também. É muito importante a gente lembrar. Bom, então a gente já viu que a paisagem tem elementos naturais, que tem elementos culturais, não é verdade? Que os sons fazem parte da paisagem, o cheiro. Bom, mas dentro dos elementos naturais, a gente também tem o relevo e a vegetação, que alteram bastante a paisagem que a gente pode observar. Olha comigo esse mapa. Bom, esse mapa de relevo, ele mostra que no nosso país, a maior parte dos relevos são planaltos, depressões e planícies. Bom, o que é então relevo? O relevo são as formas que encontramos na superfície do nosso planeta. Você já observou, olhando na paisagem, que às vezes tem uma parte que é mais alta, uma que é mais baixa, né? Uma mais plana? Vocês já observaram isso quando vocês fazem viagens? Bom, então eu vou falar um pouquinho mais das características desse relevo. Então, olha só, aqui a gente tem um esqueminha que eu retirei do nosso livro de geografia para podermos observar melhor esses relevos. Bom, aqui nós temos o planalto. O planalto é uma área mais plana, com algumas ondulações, só que ele está mais alto em comparar com a altitude do mar. Os planaltos, eles têm as escarpas, e daqui dos planaltos descem sedimentos, que é uma mistura das rochas, né? Terra, água. Esses sedimentos é que formam as planícies que estão aqui embaixo, olha. As planícies também são mais planos, só que em relação à altitude do mar, ele está mais próximo à altitude do mar. Entenderam, pessoal, a diferença entre planalto e planície? A diferença é a altitude delas em relação ao mar. Além do planalto e da planície, nós temos a depressão. As depressões, elas ficam, é uma área mais rebaixada, observem, entre os planaltos. Ela também é mais plana, apresenta algumas ondulações. Então, esses são os relevos brasileiros. Agora, vamos voltar aqui no mapa. Observa aqui para mim, encontra a mesorregião do Triângulo Mineiro. Vocês se lembram o que é a mesorregião? É uma região menor agrupada dentro do estado, né? Então, encontre aí a mesorregião do Triângulo Mineiro, que é onde está a cidade de Uberlândia. Encontrou? Muito bem. Qual é o relevo que está em predominância aí? Planalto, muito bem. Então, aqui na nossa região, qual é o relevo que está em predominância? São os planaltos. Legal.
Agora, além do relevo, nós também temos a vegetação. Isso, a vegetação. Olha para mim, desses dois exemplos de vegetação, aqui nós temos a Mata Atlântica e aqui nós temos o Cerrado. Qual deles vocês acham que faz parte aqui da nossa região? Que é a nossa vegetação aqui da região? Acertou quem disse o Cerrado. O Cerrado é o tipo de vegetação predominante aqui na nossa região. E como que ele é? Ele tem essas árvores, tá vendo? Com galhos torcidos, as árvores são sempre mais baixas, a mata é mais rasteira, os campos são mais limpos. Olha só que legal. Vocês já tiveram a oportunidade de viajar e observar a vegetação? Se vocês viajaram, mas não observaram, quando tiver oportunidade, faz essa observação. Vocês vão ver bastante essas árvores com essas características que eu acabei de falar para vocês. E se vocês andarem mais distantes, né, saírem aqui da nossa região, vocês vão observar vários outros tipos de vegetação. Mas por que será que no nosso país tem vegetações tão diferentes, né? Mata, floresta, caatinga. Isso acontece por conta da variação do clima, variação do solo e a disponibilidade de água. Por exemplo, na região Nordeste é uma região mais seca, então a vegetação predominante lá é a caatinga. Na região do estado do Amazonas é uma região mais úmida, então lá é a floresta amazônica. Na região sul, que é uma região mais fria, são os campos. Então, a vegetação muda de acordo com essas três características. Lembram que eu acabei de falar? Solo, clima e disponibilidade de água. Muito bem, não vão esquecer, hein? Pessoal, a Maria Luísa, ela nos chama a atenção também para uma outra questão. A paisagem, além de todas essas informações que ela nos fornece, ela também nos fornece informações sobre problemas sociais que nós enfrentamos. Olha só essa imagem. Esse trechinho está no livro. Ela diz o seguinte: as casas deste bairro da cidade de São Paulo mostram bem essas diferenças. De um lado, um edifício de apartamentos de luxo, do outro, casas sem nenhum conforto, mal construídas. Que problema, então, social a gente está conseguindo observar nessa imagem? A desigualdade social. Muito bem. De um lado, a gente tem fartura, a gente tem luxo. Do outro, a gente não tem condições mínimas para viver, condições mínimas de moradia. Então, casas mal construídas, sem planejamento. Vocês já viram reportagens na época de chuva forte, né? Quando acontece aqueles deslizamentos, pessoas morrem. Então, as pessoas, por ter necessidade de moradia, não ter condição de pagar o aluguel, às vezes ocupam áreas que não poderiam ter recebido aquelas construções. Com isso, aquele lugar, né, ele fica fragilizado, porque não tem mais as raízes das árvores para segurar. Então, quando vem a chuva, aqueles sedimentos vão caindo e as construções vão indo embora. E acontecem aquelas tragédias. Então, na paisagem, a gente também enxerga isso, a desigualdade social que nós temos. Um outro problema que a gente também pode enxergar na paisagem é a questão ambiental. Eu quero ler para vocês um pedacinho aqui do que a Maria Luísa fala para nós sobre essa questão ambiental. Olha, eu vou ler para vocês o trechinho. Ela fala assim, lá na página 8. Isso quer dizer que em uma paisagem existem muitas coisas que não gostaríamos de ver. Quem gosta de ver um rio poluído? Esse é o rio Tietê. Ele passa em várias cidades do estado de São Paulo. A foto mostra o rio em Pirapora, de Bom Jesus. A espuma no rio é provocada pela poluição. Olha, essa foto aqui, ó, na página 8, ela é de 2001. E ela fala também, as duas fotos mostram a floresta amazônica. Veja na foto direita quantas árvores as pessoas derrubaram.
A fumaça que você vê na foto da esquerda é de uma queimada. As pessoas costumam pôr fogo na mata para preparar o terreno para o plantio. E quem gosta de ver uma floresta destruída? É uma pena isso acontecer, não é verdade? Olha só a personagem lamentando. Viram só, pessoal? A paisagem também mostra coisas que a gente não gostaria de ver, como a Maria Luísa falou. Nós precisamos ter um olhar atento, observador, para poder perceber essas transformações à nossa volta, sejam elas transformações positivas, como a gente viu naquele exemplo lá do bairro, lá da praça no bairro Santa Mônica, a Praça Said Shakur, se lembram? Como transformações negativas, como essa de poluição, desmatamento, desigualdade social. Vamos estar com o nosso olhar atento, combinados? Bom, pessoal, é isso aí. Então, vamos ser mais observadores. E agora que a gente já falou muito sobre a paisagem, né, que a gente sabe tudo que compõe ela, né, tudo que a gente pode observar, eu quero propor uma atividade para vocês. Escolha uma paisagem qualquer, por exemplo, sua casa, sua rua, o quintal da sua casa ou uma imagem. Você deverá observá-la com atenção e produzir um texto descritivo dessa paisagem, assim como eu fiz lá no começo. Fique atento para as orientações e dicas que eu vou dar agora a pouco. E depois de produzir e revisar o seu texto, faça um desenho caprichado da paisagem que te inspirou. E atenção aos detalhes. Detalhes tanto na produção do texto quanto no seu desenho. Bom, você deve deixar um espaço para o título, porque quando a gente produz um texto, não é necessário definir o título ali no início, antes de começar a escrever. Você pode fazer isso depois, para você criar um título que realmente tenha a cara do seu texto. No primeiro parágrafo, você vai fazer um comentário geral sobre a paisagem que você está vendo. O que é, onde é, o clima. Você vai ajudar o leitor a entender o que você está observando. No segundo parágrafo, você vai começar a dar detalhes. Só que agora detalhes maiores, referentes à estrutura do ambiente, se tiver parede, como que é o chão, como está a luminosidade, se você sente cheiros, tamanhos, né, daquilo que você está observando, às vezes tem um portão que te chamou atenção. Terceiro parágrafo, você vai dar detalhes mais específicos, como objetos menores, pessoas que podem estar ali naquele lugar, as plantas, os animais, você pode detalhar inclusive as cores das plantas, falar o nome de algumas se você conhecer. Aí no quarto parágrafo você vai concluir seu texto, fechar com chave de ouro. Você vai descrever os sentimentos que você percebeu nessa paisagem. Tanto pode ser os sentimentos das pessoas que estão ali, como os sentimentos que ela desperta em você. Por exemplo, se você está observando a rua bem movimentada, como é o sentimento daquelas pessoas naquela correria? E o sentimento que aquilo despertou em você? Ok? Não se esqueça de utilizar bem os substantivos e os adjetivos para dar característica a esse substantivo, combinado? Preste atenção se o seu texto está no passado, se você vai fazer ele no passado, no presente. Então, pessoal, presta atenção nesses substantivos, adjetivos, nos verbos que você vai usar para eles concordarem, né? Para fazer sentido na frase. E também atenção aos sinais de pontuação, é claro, né? Se você quiser expressar aquele sentimento, lembra de usar qual sinal de pontuação? Exclamação, muito bem. Tenho certeza que o texto e o desenho de vocês vão ficar maravilhosos. Lembra de escrever, ler o que escreveu e fazer as correções devidas. Combinado, pessoal? Então, eu conto com a dedicação e o empenho de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês estão desenvolvendo, que a atividade está rendendo, e eu tenho certeza que os professores também vão ficar muito felizes com o resultado. Eu vou ficando por aqui, peço que vocês continuem realizando as atividades do portal em casa e a gente se vê na próxima aula. Tchau!